Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo está trazendo em seus estúdios Vilmara Meloni, ela que é neuropsicanalista e também conselheira da Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. E como nós estamos comemorando o mês das mulheres, a pergunta que eu falo para a Vilmara é: diante de tantos problemas, de tantos desafios, e de a cada dia que nós ligamos a televisão, o assunto que está mais em evidência, pegando fogo, vamos dizer assim, é o feminicídio. Então, Vilmara, nós temos o que comemorar nesse mês da mulher? Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui novamente, né? E falando de um tema de grande relevância e que não podemos parar de falar, né, a respeito desse tema. Infelizmente, não temos o que comemorar, não é mesmo? Estamos em março, mês da mulher, tivemos aí há pouco o Dia Internacional da Mulher, dia 8, né, que deveríamos sim comemorar muito, muito, mas infelizmente nós já começamos esse ano com muita violência, infelizmente, contra a mulher, nada a se comemorar. E aí eu te pergunto, para que a gente tem uma lei, já que acontecem atrocidades atrás de atrocidades, e a lei serve para quê mesmo? Então, realmente não temos o que comemorar, e isso é muito triste. Eu me pergunto todos os dias, quando é que isso vai parar? Não é? Ou onde é que isso vai parar? Cada dia que a gente vê o noticiário, tem uma tragédia nova, porém com o mesmo tema. São sempre mulheres sendo vítimas de violência, crianças vítimas de abuso, enfim, atrocidades atrás de atrocidades. E pasmem, né? Essa galerinha que está vindo aí agora, né? Os adolescentes que deveriam estar vindo com uma cabeça melhor, com uma mente melhor, melhor desenvolvida, não, né? Nós tivemos há pouco aquele abuso, Coletivo, né? isso, ali no Rio de Janeiro, com aquela adolescente de 17 anos, com os outros adolescentes ali, né, de 16, 17, 18, enfim, anos, abusando, e eles saíram dessa como se nada tivesse acontecido, não é mesmo? Então, teve um até que chamou muita atenção, o meliante de 18 anos, a face dele totalmente erguida, né? E aí onde ele estava com uma camiseta escrito, é, não, não me Como se arrependo tivesse de nada. orgulho daquilo que fez, Vilmara, Isso, seria isso? foi exatamente. Então, assim, a autoestima dele exacerbada, né, gente? Porque uma pessoa que faz uma atrocidade dessa, vai preso, não se arrepende realmente de nada, ainda vai com uma camiseta escrita, não me arrependo de nada, o que que a gente pode esperar desse país? Assim, é dia após dia que a gente fica pensando, gente, o que que vai acontecer? O que mais falta acontecer? Porque enquanto não tivermos realmente leis que funcionem realmente, porque o que realmente vai funcionar é algo que pare, que breque esse tipo de gente. Porque tá, vai lá, faz ali, porque para eles parece que eles estão fazendo um passeio, né? Eles vão ali dar uma passeada, faz uma graça, aparece na mídia, na TV, e o pior, depois que eles cometeram esse absurdo, né? Esse crime, essa coisa horrorosa, no elevador eles estavam comemorando, como se tivessem saído de uma partida de futebol onde o time deles tivessem ganhado. Eles estavam comemorando e um deles disse uma frase horrível. Ah, a mãe de alguém está chorando hoje, mas não é a nossa. Ah, pelo amor de Deus, né? Que país a gente está? Quando isso vai parar?
Então, nós estamos vivendo assim, dia após dia, revolta atrás de revolta, né? Esses dias teve também aquela mulher que foi agredida por um hóspede, né, ali do hotel, eu não me lembro, qual a cidade, a recepcionista. Então, o hóspede, foi ali e ficou jogando uma conversa mole em cima dela. E por fim disse que estava afim da mulher. É um rapaz novo. E a mulher falando: Não, moço, eu sou comprometida, né? Mas ele não soube ouvir o não, o donzelo. O donzelo não pode ouvir, não. E o que mais a gente vê nesse mundo hoje, o quê? São princesos, né? Esses homens, que eu falo com H bem minúsculo, aliás, minúsculo no geral, né não? Porque se acham os fortões, se acham os bonzões e não pode ouvir não. Olha que coitadinho. Ô, Frustrou o Vilmara, coitadinho, ele vai lá e bate. quando a gente olha para a mente humana e que você vê é, o Brasil hoje com 51% de mulheres, e você vê esse ódio tão crescente para as mulheres, o que isso representa? Pois Inveja, ciúmes de. Porque as mulheres sempre batalharam para ter o seu espaço. Elas não conseguiram nada de graça. Muito pelo contrário. Numa relação, num casamento, geralmente os homens querem homens, porque eles estariam na sucessão familiar. Hoje, as mulheres estão indo nessa sucessão. O que acontece? Por que essa violência? O que explica isso? hoje, quando a gente olha para essa galera aí, a gente vê um monte de. Eu falo isso, mas, gente, seria engraçado se não fosse trágico. Mas que é um monte de donzelos. Não é verdade? Ai, não, não posso isso. Ai, não quero aquilo. Ai, gente, pelo amor de Deus, homem tem que ser homem e acabou. Agora, a questão de. Isso eu não estou falando de questão de escolha, de sexualidade, não, gente. Eu estou falando de respeito, eu estou falando de responsabilidade, daquilo que cada um tem o seu papel na sociedade, né, e na vida, né? Na vida um do outro, enfim. Todos nós temos papéis, todos nós temos responsabilidades, todos nós temos que fazer aquilo que é preciso fazer, né? E sempre com muito cuidado, com muito caráter, com muito respeito, enfim. Agora, essa questão de ódio pelas mulheres, eu nem vejo isso, um ódio pelas mulheres, eu vejo um ódio por eles Será que ele não queria mesmos. estar no lugar da mulher? Também tem isso, por isso que eu estou falando. Então, é um ódio por eles mesmos, é um ódio pela própria incapacidade, é um ódio pelas próprias inabilidades, e aí ele quer descontar em cima do outro. É a questão de não pode ser frustrado, é a questão de não pode ouvir um não, aí, mas de onde vem isso? Então, assim, a gente tem um histórico, né? A gente tem sempre que olhar para as raízes. Não estou defendendo quem faz esse tipo de coisa, estou dizendo que tudo tem uma raiz. Porém, todos temos responsabilidades pelos nossos atos e precisamos responder por cada um deles. Né? Então, mesmo que você tenha um histórico, mesmo que você tenha uma história que todos nós temos, mesmo que você tenha um trauma que todos nós temos, a responsabilidade é sua de resolver todo esse caos aí da sua vida e não do outro. Então, você não pode projetar no outro a sua insignificância. O que a gente vê muito hoje é exatamente isso. A insignificância de um ser que aí ele projeta no outro, ele acaba com a vida do outro, e o que está acontecendo muito é isso. Homens, né? Porque, e quando eu faço isso, homens com H bem minúsculo, é porque isso para mim não é homem de maneira alguma, porque um homem que realmente é homem não faz esse tipo de atrocidade, certo? Homem que é Então, homem ama, não mata, né? exatamente. Então, e nós tivemos também, né, gente, eu sou assim péssima para lembrar nome, enfim. Nós tivemos um caso também, se eu não me engano, no passado, de um homem que matou a chefe, né?
porque ele não suportava ser comandado por uma mulher. Olha aí, esse ódio, por que não? Qual o problema dele? Ele foi mandado por quem? Que vida ele teve que ele associou isso a uma figura feminina que. Então, são raízes, são, por isso que eu estou dizendo. São raízes, sim, tem história, sim, mas o problema é teu, a responsabilidade é sua. Cada um tem que arcar com as próprias responsabilidades, cada um tem que arcar com as próprias consequências da vida. Então, não dá para eu ter um gatilho aqui de, nossa, essa mulher não pode mandar em mim, essa mulher não pode ser minha chefe, eu não posso seguir ordens de mulher, enfim. É um problema seu, continua sendo problema seu. Vai se tratar, vai se cuidar. Por isso que a gente está vivendo um boom de doenças mentais, né? A saúde mental no Brasil, no geral, tá um caos e tá cada vez pior, tá caminhando para um abismo profundo, porque ninguém olha para a saúde mental, ninguém olha com respeito para isso, porque é um assunto de grande relevância e que merece muito respeito, muita atenção mesmo, porque é algo muito sério. Então, a falta de saúde mental é o que nós estamos vivendo, né? O Brasil está vivendo, e isso está assustando nós, né? Nós profissionais, nós pessoas de bem, enfim, famílias, a cada dia mais. Porque o que nós estamos vivendo realmente é assustador. E a gente não sabe onde é que isso vai Vilmara, parar. quando pequena, é, se você fizesse alguma coisa errada, o responsável pela tua atitude eram os seus pais. Então, eu falo eu, não sei você, nós éramos assim, sim é sim, não é não. Pai e mãe não tinha medo de falar não, muito pelo contrário. Eu cresci ouvindo muito mais não do que sim. Hoje o que eu percebo é que que eu não sei se foi porque receberam tantos nãos, os pais de hoje só parece vaquinha de presépio, só fica falando sim, sim, sim para os filhos e não dá um limite para aquela criança, e às vezes a criança faz birra porque ela quer sentir o limite dentro de casa e ela não tem. Só que o mundo, ele vem e te apresenta o não de uma forma mais violenta. Então, em vez dos pais de hoje estarem protegendo os seus filhos, eles estão, me desculpem, pais, mas vocês estão colocando teu filho numa situação cada vez mais delicada. E aí entra nesse termo que você usou, de donzelos da vida. Com certeza, com certeza. Porque realmente eu tive uma educação diferente, você também teve uma educação diferente, onde se você levantasse a voz para o seu pai ou para sua mãe, talvez a gente estivesse sem dente até hoje, certo? Não, o Havaiana vazar. Então, tá bom. Aí o que aconteceu? Claro, era uma educação mais rígida, era uma educação diferente de hoje. Mas o que aconteceu e é onde nós estamos errando e é onde nós erramos também hoje, porque nós saímos de uma educação onde eu tive que trabalhar, se eu não trabalhasse, eu não tinha dinheiro e problema meu, certo? Você Então, não eu fui morreu por isso, morreu? não, Você criou isso responsabilidade, não foi? exatamente, isso Então, sim. Agora, hoje você fala de trabalhar, a pessoa não pode, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode nada. mas Mas, pode matar, pode estuprar, pode violentar, pode fazer tudo. isso. E Então, assim, aí? não tem o que fazer, não tem o que. Sabe aquela história, mente Cabeça vazia, vazia, oficina do diabo? oficina do diabo? Exatamente. Você não tem com o que se preocupar. Aí você começa a pensar besteira. Aí eles entram, os adolescentes, eles entram numa turminha aí que na internet, joguinhos absurdos, de coisas absurdas, e fazem coisas também absurdas e vão fazendo. Pai e mãe não sabem nada do que está acontecendo, e quando descobre, ai, meu filhinho, não, meu filhinho é um bonzinho. Mesma história daqueles lá que mataram o cachorrinho lá no sul. Um O, absurdo, né? Também. não me lembro também o nome do cachorro, eu não me lembro. Gente, eu não sou boa com nomes. Enfim,
fizeram aquela atrocidade com o cachorro. Ficou o quê? Por isso mesmo, alguns pais, né, influentes ali, tentou esconder o que tinha Subornar. acontecido, tentou subornar a quem estava falando a verdade, quem viu, enfim, silenciar as pessoas, porque não, meu filho é uma pessoa boa. E é uma pessoa boa, então, gente, pessoa boa não sai por aí matando, pessoa boa não sai por aí estragando coisas, pessoas boas não Pessoa saem por boa aí assume os fazendo seus atos. vandalismo, né? Então, pessoa boa sabe muito bem o que está fazendo, pessoa boa tem caráter, né? Então, a gente precisa aí. E o que acontece? Os pais hoje em dia não querem saber dos filhos. Põe lá, vai para a escola, a babá cuida, não quer saber se você fez lição, se não fez lição, se fez tarefa, se não fez tarefa, se tem coisa para fazer, se não tem coisa para fazer, você já leu um livro hoje, se tem algo... Não quer saber. Então, paga para o outro cuidar, e aí a hora que dá todo esse rebuliço, aí vai lá e fala, "Ah, mas meu filho é uma pessoa boa." Aham. Então, a gente precisa rever muitas coisas, né? Principalmente caráter. Onde é que ele foi parar? Então, algumas coisas que, lá antigamente era muito duro, era muito difícil, mas tudo aquilo que foi duro, que foi difícil, te moldou, não mudou? Você é uma pessoa responsável hoje, por quê? A sua vida foi fácil demais? Não que quem tem vida fácil não tem caráter, não é isso que eu estou dizendo. Porém, eu ouço muitas pessoas dizerem assim: mas você não sabe como foi a minha vida, você não sabe tanto que eu sofri para chegar até aqui hoje e conseguir isso. Então, foi todo o seu sofrimento que fez com que você chegasse aqui hoje, sim, com uma cabeça diferente, que tivesse um caráter, que tivesse responsabilidade e que construiu o seu patrimônio, sem roubar, sem matar, sem abusar, sem puxar o tapete de ninguém. Isso tudo foi te moldando. Então, a gente precisa entender muitas coisas, né? E parar de olhar para esse modismo que está hoje em dia. Infelizmente, está um modismo. Ai, mas não pode assim. Ai, mas você não pode pensar desse jeito. Ai, mas você. E assim, tudo que algumas mulheres falam, aí outras vêm e falam assim: ai, mas você está tendo uma fala machista, mas você está tendo um jeito machista. Gente, a gente precisa parar com essa palhaçada que virou o Difícil até mundo. de conversar hoje, né? Nada pode, tudo é É, proibido. Só não que as consegue. atrocidades estão acontecendo e, por incrível que pareça, isso não é proibido. Pois é, não é? Eu estava conversando até ontem Como mesmo a rever respeito esse disso. conceito e o que fazer para melhorar? Melhorar esse caos, essa situação caótica que a gente está vivendo aqui no país. Sim, Mas tem muita coisa, né, para ser feito aí. Primeiro, vamos olhar para a saúde mental. Vamos olhar para a família, né? O que que é família? Será que família é simplesmente casar, ter filhos e acabou? Não, né? Então, tem que ter responsabilidade, gente. Tem que ter responsabilidade. Então, não basta, tá? Sabe o que a gente ouve muito hoje? Não sei você, mas eu ouço demais. Pessoas vão casar. E aí, tá tudo certo, né? A gente pergunta que bom, estão felizes. Não tô muito certa, não, mas o que que tem? Se não der certo, a gente larga. Então, para que que vai casar? Já começa de tipo, não tô nem aí, não tem responsabilidade alguma. Tá, e aí você já casa desse jeito, você não tem responsabilidade, o homem já não tem a responsabilidade dele de homem, e, enfim, gente, são tantas coisas envolvidas e que hoje a gente olha para esse quadro caótico geral que a gente está vivendo, e se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse ciclo vicioso de conversinhas prontas, de frases prontas e de é assim mesmo, e você está tendo uma fala machista ou você está tendo uma fala que não é assim, e a gente entra, como você disse, se a gente não tomar cuidado hoje, a gente não pode rir, porque eu ri, e enquanto eu tenho dente, eu vou estar incomodando aquele que não tem dente. Daqui uns dias a gente vai estar nessa situação, se isso não parar. E isso não é brincadeira, eu estou falando algo sério, porque a gente vê coisas que a pessoa não tá fazendo nada, ela está quieta no canto dela. O outro vem e se incomoda, por quê? Porque o cabelo de uma é liso, o cabelo de outra não é, porque a cor da pele de um é clara demais e a outra não é. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso já virou doença, é um caso de insanidade mental geral, né?
E a gente vê isso. Não é mentira, a gente vê isso. A gente vai em congressos, por exemplo, em reuniões, por exemplo, onde imagina-se que só tenham pessoas mentalmente bem, né, intelectualmente bem preparado ali, mas a gente vê que não é verdade, né? Infelizmente, estão ali pessoas com sérios problemas mentais e tentando militar, né, fazer uma militância ali, enfim, e tentando colocar que a gente engula algo pronto que eles mesmos, essas pessoas mesmos já formataram e que a gente engula. Então, não dá. Essas coisas precisam mudar. É assim, e bem rápido. E eu não estou falando só de homem, eu não estou falando só de mulher. Estou falando no geral. Nós precisamos mudar muitas coisas para que a gente consiga ter uma vida mais tranquila, né? E trazer aí um futuro melhor. Agora nós estamos trabalhando com a NR1, onde fala que a saúde mental é necessária também dentro das empresas. Fazendo esse trabalho nas empresas, e a gente consegue ampliar um pouco mais soluções para as pessoas descobrirem que o problema não é do outro e sim dela? Com certeza, né? Então, falando em saúde mental para empresas, é algo que eu realmente fico incomodada com uma situação assim, olha, a gente precisa de uma lei para que algo tão normal e natural funcione. Será realmente que precisava disso, gente, né? Será que a gente não poderia parar e pensar assim, olha, saúde mental é algo importante. Não preciso que alguém venha aqui e me mude se eu não tiver isso, né? Por isso é o que eu falo assim, a questão de pensamento no geral no Brasil, as pessoas precisam mudar, precisa melhorar. Porque o que as pessoas pensam é sempre assim: ah, vou esperar. Se vier multa para mim, se for mexer no meu bolso, eu penso no que eu faço. Antes disso, ninguém faz nada. Então, a questão de saúde mental nas empresas é essencial. Por quê? Empresários, pensem comigo. Se a sua empresa já vai bem, ok, maravilha, ótimo, ela vai melhorar ainda mais. Se os resultados que você tem hoje já são bons, eles vão melhorar ainda mais, porque se os seus colaboradores estão bem mentalmente, emocionalmente, eles vão render no trabalho, certo? E colaboradores bem emocionalmente, mentalmente, bem resolvidos, gostando do lugar que trabalha, estando ok com tudo ali. E lembrando também que liderança, que diretores, que os empresários, enfim, os donos do local, todos também têm que trabalhar essa questão da saúde mental e emocional. Por quê? Para otimizar esse ambiente. Né? Então, voltando lá para os colaboradores, colaborador bem emocionalmente, mentalmente, acordando e indo trabalhar no lugar que ele goste. Nossa, olha, hoje eu tô acordando, tô indo trabalhar, que maravilha. Agora, aquele que acorda e fala assim, parece que vai para a guerra, esse é problema, que vai dar problema Ou para o seja, próprio colaborador e para colaborador a própria feliz empresa. permite que o Empresa seu cliente feliz. seja mais feliz ainda. Exatamente. Então, olha a importância da saúde mental. E agora, o que eu vejo também, tem um outro lado. Porque muitas pessoas não querem não olham para essa questão da saúde mental. Porque a saúde mental tem o quê, gente? Tem a questão de trabalhar muito, as questões de burnout, tem as questões de assédio, que sempre existiu, né? E hoje a gente pensa assim que não existe mais, mas ainda existe. Então, qual é o que alguns pensam é assim, não, eu não vou por isso, porque eles são os primeiros abusadores, porque eles são os primeiros a assediarem, porque eles são então, eles estão indo na contramão daquilo que eles acreditam, que eles pensam. E o que mais a gente tem visto ultimamente, né, são é, assuntos estourando, coisas horríveis acontecendo, empresários, né, multimilionários caindo aí na mídia, nas descobertas, enfim, de assédios, coisas horríveis. Gente, aí você me fala, nossa, você como neuropsicanalista está bem desanimada. Dá para estar animado nesse país?
Dá para estar animado com tanta coisa ruim que acontece, a gente vê coisa atrás de coisa ruim acontecendo, e a gente fala, gente, quando isso vai parar? Quando isso vai melhorar? Quando é que as pessoas vão mudar essa cabeça? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre lutei muito, e acreditei muito em melhorias das pessoas. Acreditar na melhoria da pessoa. Sempre trabalhei muito com isso para melhorar aquele quadro caótico em que a pessoa se encontra, para que ela melhore o mundo, para que ela melhore a família dela, para que ela melhore o outro, para que ela melhore por onde ela passar, né? Eu acredito nisso realmente, que a gente pode fazer a diferença nesse mundo. Mas, vírgula, quando a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, e esses casos, todos esses de adolescentes vindo. Ontem eu vi um outro caso de adolescente, eu não sei se você viu, eles colocando, tem uns bonecos de borracha que são usados para fazer artes marciais. Então a gente chuta, dá soco nesses bonecos, sabe? Assim, para treinar. E eles são fortes, eles são assim, formato de homem mesmo, assim, musculoso, e a gente bate neles para treinar. E esses adolescentes, eles estavam chutando, socando esses bonecos, e aí o escrito assim, ó, treinando para pedir a menina em namoro, algo assim, treinando para pedi-la em namoro, caso ela não aceite. Ou seja, ele vai pedir. Se ele ouvir um não, ele vai espancar ela com muita força, igual ele está fazendo naquele. Tá? Como melhorar esse caos? Educação. Sem dúvida alguma, educação. A gente precisa trabalhar com a questão educacional, com a questão social e com a questão de saúde mental. Essas e também saúde espiritual. Então, esses quatro, né, pilares, ó, saúde mental, educação, saúde social, saúde espiritual, precisa ser trabalhados. E quando eu falo em saúde espiritual, na espiritualidade, eu não estou falando em religião, eu estou falando em espiritualidade, que é bem diferente. Por que trabalhar tudo isso? Porque é um combo que realmente vai fazer a diferença. E educação é a base, né? Educação é a base de tudo. Se você tem educação, se você tem uma orientação dentro de casa, se você tem uma base familiar, por isso eu bato sempre na questão de família, né? Família, gente, o que é ser família? Né? O que é ser humano? Então, é olhar para todas essas questões com carinho, com amor, com respeito, saber que respeitar o outro e respeitar a si próprio, porque muitas pessoas não respeitam o próprio corpo, muitas pessoas não respeitam a si mesmas. Como é que vai respeitar o outro? E aí entra também isso na questão de educação, na questão de saúde social, emocional, mental e espiritual. Então, ter uma rede de apoio. Aí você pode me perguntar assim, mas e as pessoas que já vêm de uma família desestruturada? Entendo. Então, vamos fazer um trabalho social, projetos, né? Nós tivemos aí um projeto muito bacana, onde nós trabalhamos essa questão de saúde mental, né? Com as mulheres, aliás, estava aberto para todo o público, pena que só vieram mulheres, mas podem vir todas as pessoas, podem vir a família, o marido, o namorado, os filhos, enfim. É um trabalho onde a gente vai encontrando todas essas pessoas, né? Vai abraçando todas essas pessoas. E nós tivemos ali no projeto é, várias histórias, né? Muitas histórias tristes e que a gente conseguiu levar um norte, uma orientação para aquelas pessoas que participaram e nós tivemos esse feedback, e isso foi muito importante. Então, é o que fala assim para a gente, nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos fazendo um trabalho bacana,
um trabalho onde realmente a gente faz a diferença na vida das pessoas, e é o que eu acredito, né? Que eu sempre disse que nós estamos aqui nesse mundo para fazer a diferença positiva na vida dos outros, principalmente na nossa, é claro, começar da nossa vida, mas por onde a gente passar, se a gente fizer a diferença positiva na vida do outro, em pouco tempo a gente vai ter um mundo melhor. Agora, olhando para a situação, né? De caos em que está se vivendo, em o que está acontecendo, e não trabalhar tudo isso, aí fica um pouco complicado, né? Então, Vilmara, olhar para o outro, se preocupar com o outro, sair do teu mundo individualista e abraçar, pensar numa união, eu acredito que é a cura para o mundo. E você? com certeza, né? Se todas as pessoas se dessem a mão verdadeiramente, um ajudando o outro, um respeitando o outro, e todos caminhassem nisso, é como se fosse uma onda, né? Uma grande onda do bem. Quando vem aquela grande onda do bem, onde eu faço algo por você, você faz algo por outro, o outro vai fazendo pelo outro, e assim vai. É uma grande onda do bem. Com certeza mudaria muita coisa, muita realidade aí que a gente está tendo hoje e que muitas vezes a gente olha e fala, sério, é isso mesmo, né? Então, mudanças, elas são possíveis, desde que a gente queira. E a Transformação benéfica, mudança começa por mim. Eu mudando, a minha família vai começar a observar essa mudança, vai vindo, e a gente consegue transformar o mundo. Eu te agradeço demais pela tua entrevista no dia de hoje. A Rota do Turismo está sempre aberta e a gente vamos trabalhar para ser uma sementinha do bem e mudar um pouquinho esse conceito de que o mundo não tem jeito. Eu acredito que tem. E quando a gente tem fé, vamos para frente, mulher. é isso Obrigada, aí. Vilmara. Obrigada, beijo. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.